Hi guys, tudo bem com vocês? Gente, muito prazer, eu sou a Alice, pra quem não me conhece. E hoje, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo na legenda, eu vou ensinar pra vocês o tão temido verbo to be, que muita gente tem dificuldade de aprender, principalmente pra quem tá iniciando no inglês. Mas eu, como uma boa amiga de vocês, eu vou ensinar isso da melhor maneira possível. Bom, gente, hoje eu vou estar ensinando aqui o verbo to be pra vocês. Muita gente tem muita dificuldade com o verbo to be e sempre ficam falando, ai, todo ano na escola a gente só aprende verbo to be, só verbo to be, só verbo to be. Mas na verdade a gente não só aprende verbo to be na escola, a gente aprende verbo to be em tempos verbais diferentes. Então aí isso acaba confundindo as pessoas. Mas hoje eu vou ensinar o verbo to be pra vocês de uma forma bem fácil para vocês compreenderem da forma mais tranquila possível. E mostrar pra vocês que o verbo to be não é um bicho de 7 cabeças. E mostrar pra vocês que é possível aprender inglês sim de uma maneira muito fácil e muito didática também. Mas antes de eu falar pra vocês, ensinar o verbo to be pra vocês, por favor, gente, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, deixe o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e ficarem por dentro de todo o vídeo que eu lançar aqui no canal. Então, bora lá para ensinar o verbo to be. Bom, gente, vamos falar aqui do verbo to be. O verbo to be, muita gente não sabe como ele é usado, né? Ou como ele é falado, né? Não sabe o que é exatamente o verbo to be. O verbo to be, a tradução dele é o verbo ser ou estar. E muita gente confunde isso. Mas o verbo to be, na verdade, ele tem duas traduções, que é o ser ou estar. O verbo to be, a gente usa ele para se referir a quem nós somos ou a quem outras pessoas são, ou para como nós estamos, o estado em que a gente está. A gente também pode usar ele para se referir a nossa idade, profissão e etc. e muitas outras coisas. Como, por exemplo, she is a teacher. Ela é uma professora. Ou seja, tá falando aqui que ela é alguma coisa. A pessoa, ela tá sendo alguma coisa, ou seja, ela é professora. Outro exemplo também, eu estou feliz. I am happy. Então, eu estou feliz. Eu estou me sentindo feliz. Então, o verbo to be, ele pode ser usado tanto para para o que você é, ou tanto para como você está. O que você está, como você está. Entendeu? Então, o verbo to be, ele tem duas traduções, podendo ser usada para as duas dimensões, né? Para as duas traduções. Você pode usar ele tanto para se referir a quem você é, ou se referindo a como você está. Bom, o verbo to be, ele tem diversas formas e dependendo da pessoa, ele pode acabar mudando. Vou colocar a tabela aqui para vocês de como é o verbo to be. O verbo to be, ele é composto por I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are and you are. Entendeu? Então, eu sou, eu estou, você é, você está, ele é, ele está, ela é, ela está, isso é, isso está, nós somos, nós estamos, eles são, eles estão, e vocês são, e vocês estão. Essas são as formas do verbo to be e que varia de acordo com a pessoa. Lembrando que você também pode usar a forma abreviada do verbo to be. Tem a forma abreviada que eu vou deixar aqui na tela para vocês, para caso vocês quiserem anotar ou printar também, vocês podem fazer isso. Então, você pode usar a forma normal, né? I am, you are, he is, she is, ou você pode usar a forma abreviada. Am, entendeu? Você pode usar a forma que você quiser, vai estar certo do mesmo jeito. Desde que você saiba usar corretamente o verbo to be e saiba como ele funciona, tá tudo certinho. Para você conseguir identificar uma frase no verbo to be, que é o que muitas pessoas têm dificuldade, não é muito difícil, é bem simples. Se uma frase tiver am, are ou is, essa frase está no verbo to be. Como eu tinha dito no exemplo, I am happy, eu estou feliz. Então, é uma frase que está no verbo to be, porque está falando como a pessoa está, como ela está se sentindo, ela está se sentindo feliz. Então, se tiver am, are ou is, a frase está no verbo to be. É uma coisa que você tem que lembrar.
entendeu? Não é muito difícil você reconhecer quando uma frase está no verbo to be. Sempre tente se atentar a isso. Todo verbo em inglês, ele tem a sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para você colocar o verbo to be na forma afirmativa, não tem segredo, é bem simples. A gente usa essa estrutura aqui, que a gente coloca o sujeito, mais o verbo to be e mais um complemento. Como, por exemplo, they are friends. Eles são amigos. Então, eu coloquei o they, que é o sujeito, eles, o are, que é o verbo to be, e o friends, que é um complemento normal que você complementa a sua frase, ou seja, they are friends. Entendeu? Não é muito difícil, é bem simples você estruturar a frase do verbo to be na forma afirmativa. Você coloca o sujeito, o verbo to be e o complemento. Simples. Não tem segredo, é bem facinho. Na frase negativa, pra gente colocar o verbo to be na forma negativa, também não tem nenhum segredo. A única coisa que a gente vai ter que fazer é colocar o not depois do verbo. Ou seja, I am not tired. Eu não estou cansado. I am not tired. Entendeu? Então, é bem simples. Você só coloca o not depois do verbo. Bem simplesinho. Lembrando que na frase negativa, qualquer uma, afirmativa, negativa, interrogativa, você pode usar aquela forma abreviada que eu falei no começo do vídeo. Aquela tabelinha que eu coloquei das formas abreviadas, você pode usar também. Não tem problema algum você usar as formas abreviadas. Se você quiser, para facilitar, pode usar sem problema nenhum. Não tem problema, tá? Desde que você faça a estrutura correta, né? Coloque o not depois do verbo. Entendeu? Bem facinho. Agora, na forma interrogativa, a gente faz um pouquinho diferente. A gente estrutura a frase de uma forma um pouco diferente. A gente faz só inverter a ordem. Enquanto a gente colocava na frase afirmativa o sujeito e o verbo to be depois do sujeito, na frase interrogativa a gente coloca primeiro o verbo to be e depois o sujeito. Então a gente troca essa ordem. Como por exemplo, are they in home? Eles estão em casa? Então a gente só inverte essa ordem, só coloca o verbo to be primeiro e depois o sujeito. Bem facinho, não tem muita complicação para fazer a forma interrogativa. E lembrando que você pode fazer com a forma abreviada sem problema nenhum. Bom, agora que eu ensinei para vocês como usar o verbo to be nas 3 formas, o que ele é e as formas dele, bora dar uma revisada bem rapidinha pra gente não esquecer e dar uma recapitulada para ver se você aprendeu certinho. O verbo to be, ele é usado para se referir a quem nós somos ou a como estamos. Como, por exemplo, I am happy, she is a teacher. Entendeu? A gente se refere a quem nós somos ou a como nós estamos. Bem facinho. As formas do verbo to be são am, are ou is. Qualquer frase que tiver essas 3 palavras está no verbo to be. Sempre se atente a isso. Na frase afirmativa, você sempre vai colocar o sujeito primeiro, depois o verbo to be e depois o complemento. Na frase negativa, você só vai colocar o not depois do verbo. E na frase interrogativa, você inverte a ordem colocando o verbo to be primeiro e depois o sujeito. E aí depois o complemento. Bem fácil. É assim que a gente faz essas 3 formas. A gente coloca a afirmativa, o sujeito, o verbo to be e o complemento. Na negativa, a gente só coloca o not depois do verbo. E na interrogativa, a gente inverte a ordem colocando o verbo to be primeiro. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E se caso vocês quiserem outro vídeo ensinando inglês, mais vídeos ensinando inglês, ou tempos verbais, ou outro verbo, coloca aqui nos comentários. Ou se você quiser outro vídeo, deixem sugestões de vídeo aí nos comentários, né? Mas antes também, se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu e acabar sempre recebendo a notificação dos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!